A Lei Maria da Penha está completando 19 anos e em todo esse tempo, esse marco importante no combate à violência contra a mulher no Brasil continua sendo essencial. Mas os casos recentes de violência que temos mostrado aqui mesmo no Hora News evidenciam que existem sim avanços, mas também grandes e persistentes desafios. No ano passado, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no país. É o maior número desde 2015, quando a lei do feminicídio entrou em vigor. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a juíza de direito Vanessa Ribeiro Mateus, que foi responsável pela instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, muito boa tarde. Quero, antes de tudo, te agradecer pela presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço para a gente debater um assunto tão importante. Doutora, a gente sabe que essa lei, a Lei Maria da Penha, é um marco muito importante para a gente. Ela tem uma série de ganhos e uma série de desafios também, como não poderia deixar de ser, né? Tem caminhos ainda que precisam ser percorridos. Mas eu quero começar te ouvindo sobre em que a gente evoluiu durante esses 19 anos, principalmente com relação à situação da vítima, mas também em relação ao sistema de justiça. Olha só, os números de fato são alarmantes, a violência ela não diminui, ela não cede, ela não para. Mas nós tivemos avanços muito significativos. Para você ter uma ideia, quando nós instalamos o juizado de violência doméstica aqui em São Paulo, o primeiro juizado, nós não tínhamos nenhuma estatística sobre o assunto. Isso foi em 2008 e o levantamento que foi feito à época mostrava que nós tínhamos aproximadamente poucas dezenas de processos relativos à violência doméstica tramitando na capital. O que certamente não era verdade. O que a gente tinha era uma subnotificação espantosa, uma pouca quantidade de dados analisados, uma pouca concentração de informações. Então, questionava-se, inclusive, se seria necessário um juizado de violência doméstica, uma vara de violência doméstica, para tão poucos processos tramitando. O primeiro levantamento que foi feito era de basicamente 30, 40 processos. No primeiro ano da instalação do juizado, nós já tínhamos atingido quase 6 mil processos distribuídos. Então, o avanço da estrutura para acolher essas vítimas, para processar com especialização esses casos de violência doméstica. E o cuidado no pós-denúncia, que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, o cuidado no pós-denúncia, como encaminhar essas denúncias que são feitas, que são sempre feitas num contexto muito delicado, um contexto familiar. Isso tem avançado para a gente ter uma visão diferente sobre o assunto, para a gente envolver a sociedade civil, para a gente ter uma maior punição, para a gente deixar de naturalizar. Antigamente era muito naturalizado, e eu não falo antigamente há décadas, eu falo antigamente há poucos anos, era muito naturalizado dizer que violência entre homem e mulher não se mete a colher, que era uma questão privada, que era um assunto do casal. Hoje não se naturaliza mais isso. Hoje a sociedade civil, hoje a nossa sociedade passou a se apropriar desse problema, entender que isso é um problema civilizatório e começou a tratar do assunto. Então a gente tem hoje isso sendo tratado, por exemplo, em rede nacional, com alguma frequência. Todos os estados hoje com varas especializadas em tratar do assunto. Campanhas na esfera tanto criminal como na esfera de atendimento, na esfera psicológica, pelo Brasil todo. E isso é um avanço importante. Então, eu acho que hoje, se a gente pode dizer qual seria o principal avanço, seria deixar de naturalizar essa violência e entender que isso é um problema civilizatório. Doutora, e esses avanços todos que você mencionou é que fazem a gente ter uma das leis, de fato, mais avançadas do mundo com relação a esse assunto. Ao mesmo tempo, a gente ainda vê casos estarrecedores, como a gente noticiou nos últimos dias, casos que chocaram o país. A gente viu os dados do ano passado, 4 mulheres vítimas de feminicídio todos os dias no Brasil, o maior número desde quando a lei de feminicídio entrou em vigor. Com a sua experiência, doutora, o que explica essa contradição? A gente tem uma lei tão avançada e, ao mesmo tempo, ter números tão preocupantes com relação à violência contra a mulher.
A nossa legislação, ela é avançada, a nossa lei de combate à violência doméstica é uma das melhores do mundo, é uma das mais completas do mundo, e a gente vem aprimorando todos os anos, ao longo do tempo a gente vem aprimorando. Então, uma das questões que a gente percebe é que a grande parte dos feminicídios que acontecem, eles não eram precedidos de medidas protetivas anteriormente. Muitas vezes porque os crimes anteriores não eram relatados. A gente nunca chega, nunca não, na maioria das vezes a gente não chega num feminicídio sem que crimes menores anteriores tenham acontecido. E esses relatos ainda são importantes, a gente ainda tem uma subnotificação importante. Quando eu presidi a PAMAGES, que é a Associação dos Magistrados de São Paulo, nós fizemos uma pesquisa com 1.000 mulheres no estado de São Paulo, do grupo que conhecia ou que foi vítima de violência, apenas 20% tinha reportado os casos à polícia ou à justiça. Então, a gente tem uma lei muito avançada e que, para ser aplicada, ela depende da atuação da vítima. E é uma atuação muito difícil, porque a denúncia do pai dos seus filhos, é a denúncia do companheiro, é a denúncia do cônjuge, é a denúncia do pai, é a denúncia de um tio. Então, é uma denúncia que ainda depende de muito apoio para ser feita, ainda há uma subnotificação, a gente ainda precisaria estar presente em maior número de casos do que efetivamente estamos para tentar evitar que chegasse ao feminicídio. Porque os crimes normalmente praticados, até que se chegue ao feminicídio, são crimes com penas muito leves. É uma ameaça, é uma violência psicológica, é uma lesão leve. São crimes com penas leves, mas o fato é que essas denúncias é o que faz com que o sistema de justiça possa atuar, possa aplicar uma medida protetiva, possa incluir num programa de proteção, possa fazer um encaminhamento para um setor psicossocial, por exemplo. E muitos dos casos que a gente vê de feminicídio não têm as violências anteriores reportadas à justiça e à polícia. Então, eu acho que a gente ainda precisa dessa conscientização. É uma conscientização importante, que as pessoas precisam procurar a justiça e precisam, não podem dizer, não vai dar em nada. Vai dar, porque a gente precisa ter o conhecimento desses casos para poder atuar. Falta muitas vezes, inclusive, o conhecimento de que esses crimes menores que antecedem um feminicídio, por exemplo, são de fato crimes também, né, doutora? E aí, quando a gente tem a subnotificação, é uma dificuldade, às vezes, de proteger aquela vítima que já passou por violência psicológica, por agressões menores, vamos dizer assim, antes, mas também é uma dificuldade porque são os dados que norteiam todo o trabalho da polícia, que são os dados que vão nortear as políticas públicas também voltadas para o assunto. Então, a questão da subnotificação é um grande desafio, né? Perfeito, a sua análise foi perfeita. A notificação, ela tem dois caminhos que são importantes. O primeiro é a coleta de dados, é o desenvolvimento de políticas, é a atuação da polícia na localidade. E o segundo é a atuação no caso concreto. Então, eventualmente, um cuidado maior com os filhos, a aplicação de medidas socioeducativas, a atuação da Patrulha Maria da Penha, que funciona muito bem na maioria das cidades, em grande parte das cidades. Então, a notificação, ainda que ela não vá, mas ele não vai ser preso. Talvez não seja, se naquele caso específico se entender que a prisão não é cabível, talvez não seja, mas vai ter um olhar sobre aquela família, um olhar sobre aquele caso, um olhar sobre aquela vítima de violência, para a gente tentar evitar que evolua para os crimes mais graves. Doutora, você mencionou as medidas protetivas, eu gostaria de aprofundar um pouco nesse assunto, porque a gente sabe que elas são muito importantes, são essenciais, na verdade, mas a gente ainda vê acontecendo casos de feminicídio em que a vítima estava sob alguma medida protetiva. Na sua visão, o que falta para que essas medidas sejam mais ágeis, talvez mais eficientes? Em que elas ainda precisam caminhar? As medidas, via de regra, elas são concedidas muito rapidamente. Em 48 horas, elas costumam ser concedidas se forem acompanhadas, obviamente, de elementos, de uma denúncia, de informações que permitam que ela seja prolatada.
O problema, às vezes, fica no acompanhamento dessa medida. Então, você tem alguns lugares, por exemplo, que você tem o botão do pânico, que você tem um sistema em que você possa chamar imediatamente a polícia. Se você tiver incluído num programa da Patrulha Maria da Penha, por exemplo, você pode acionar muito rapidamente caso aquele agressor se aproxime daquela vítima. O que acontece é que, às vezes, com o tempo, com o passar do tempo, isso vai perdendo um pouco a imediatidade, a fiscalização imediata. Às vezes, o casal tem um filho e começa a se aproximar por conta desse filho, e aí acaba sendo surpreendida, a vítima acaba sendo surpreendida por uma aproximação mais violenta. Mas o que a gente precisa, e isso é evidente, é a fiscalização. É a fiscalização, a gente precisa da denúncia. Uma vez eu fui a um evento e a pessoa falou assim: ah, mas não é possível que a vítima tenha que ficar denunciando toda vez que tiver um descumprimento. Não é só possível, é essencial que a vítima noticie toda vez que tiver um descumprimento. A gente não tem como se aproximar, como impedir se a vítima não denunciar. Isso não é transferir a responsabilidade para a vítima, é colocar a vítima como parte desse processo de denúncia para que a fiscalização seja efetiva. E a gente precisa que a sociedade toda saiba que isso é uma questão a se envolver, a envolver as pessoas próximas, que haja sempre uma denúncia, que haja sempre uma participação das pessoas que querem bem aquela vítima, dos vizinhos, dos familiares, para que a gente tente evitar um crime mais grave. Doutora, a gente falou sobre os crimes menos perceptíveis e à medida em que os tempos vão mudando, vão surgindo também novas necessidades, né? Hoje, com redes sociais, a gente tem um crime de perseguição, por exemplo, stalking, que a gente tem falado mais sobre isso ultimamente. Tem a própria violência psicológica, que são crimes que não deixam necessariamente marcas físicas, mas que provocam danos muito importantes. Como é que a justiça tem lidado com esse tipo de crime? A violência doméstica normalmente não começa com a violência física. A gente fala do ciclo da violência, né? Ela começa com uma diminuição da autoestima, ela começa com a violência psicológica, ela parte por uma ameaça, ela parte por restrições de contatos sociais, depois ela evolui para alguma agressão física. E aí ela volta para o que a gente chama da fase de lua de mel, que é uma reconciliação, uma promessa de que isso nunca mais vai acontecer, até que volta a acontecer, e isso é um ciclo que é muito difícil de ser rompido. Então, o que a justiça já entendeu e o legislador também entendeu é que aqueles crimes anteriores, aqueles crimes antecedentes do começo do ciclo da violência, eles não podem ser menosprezados. A gente não pode aguardar a violência física para começar a atuar. E aí, quando a sua primeira pergunta que a gente falou, a nossa legislação já é avançada e hoje a gente vem avançando cada vez mais no aperfeiçoamento dessa legislação. O crime de stalking, por exemplo, é um desses aperfeiçoamentos. Antes você ficava tentando encaixar aquela perseguição numa perturbação de sossego, numa contravenção que tivesse, que praticamente não tinha uma penalidade considerável, e hoje a gente entende todo esse conjunto de atos como crime de stalking. Então, isso é um avanço da nossa legislação que acompanhou o avanço das redes sociais, o avanço das formas de violência, e isso mostra uma atenção do nosso legislador a esse tipo de prática, uma consciência de que esse tipo de prática ele não começa necessariamente com uma violência física, ele começa com esse tipo de perseguição. Doutora, e muito por isso que você trouxe para a gente mesmo, quando a gente fala sempre de feminicídio, a gente traz os números, se aumentou, se diminuiu, sempre parece que é só uma questão policial, né? Um problema policial, mas é em grande medida um problema social também, né? A gente tem uma questão de educação, de saúde. Esse trabalho de combate à violência contra a mulher, ele precisa ser feito assim dessa forma multidisciplinar, precisa ser feita num trabalho conjunto para que consiga funcionar de fato? Precisa. Como a gente falou agora há muito pouco tempo, essa violência ela começa diminuindo a autoestima da mulher. Muitas pessoas acham que a mulher não rompe o ciclo de violência por dependência financeira. E isso não é verdade.
Há casos em que há dependência financeira que torna difícil o rompimento do ciclo, mas não é a principal causa. Muitas mulheres não rompem o ciclo de violência porque, como ele começa como uma violência psicológica de diminuição da autoestima, diminuição da confiança daquela mulher, afastamento do mercado de trabalho, afastamento das relações sociais. Você precisa de um trabalho, não adianta só você punir e tirar aquele agressor do lar. Você precisa reinserir essa mulher no mercado de trabalho, reinserir essa mulher nos relacionamentos sociais, reconstruir a autoestima dessa mulher para que ela não seja novamente vítima desse ciclo que vai recomeçar. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas a mulher, ela denuncia e ela se arrepende. Não, não é que ela se arrepende. É que o ciclo recomeça. O ciclo recomeça, passa pela lua de mel, passa pelo resgate do relacionamento de uma pessoa muito fragilizada. De uma pessoa muito fragilizada e que é vítima muito facilmente dessa rede que é criada. Então, esse trabalho conjunto do município, do Estado, da polícia, da reinserção dessa mulher, da recuperação dessa autoestima, do tratamento, muitas vezes tratamento dos filhos, que os filhos sofrem muito com a violência, o acolhimento dos filhos, o acolhimento dessa mulher, a reinserção no mercado de trabalho, a recuperação da autoestima, tudo isso é necessário para que o ciclo não volte. E é o ciclo retornando que faz com que a gente evolua para os crimes mais graves. Doutora, olhando para o futuro agora, antes da gente se despedir, quais lacunas você acha que ainda precisam ser preenchidas? A gente sabe que são vários os desafios, mas olhando para o cenário que a gente tem hoje aqui no Brasil, o que é emergencial? Trabalhar na base, talvez, levar o assunto para as escolas, para centros de ensino, trabalhar os meninos e meninas, falar com os meninos sobre a não tolerância da agressão, também trabalhar o fortalecimento dessas meninas. Para onde que a gente deve seguir agora nessa caminhada, nessa evolução, nesse combate à violência contra a mulher? Perfeito. A gente tem indubitavelmente uma questão cultural permeando todo esse processo. Os números falam por si. Os números mostram que a gente tem uma questão que permeia a nossa sociedade. Não é uma questão de classe social, não é uma questão de nível educacional formal. A gente tem uma cultura que permeia toda a nossa sociedade, que faz com que isso seja naturalizado ou fosse naturalizado um dia, e hoje a gente esteja discutindo esse assunto. Então, é essencial, em primeiro lugar, que a gente mude essa cultura. Isso tem que ser inaceitável, e tem que ser inaceitável em todas as esferas de poder, todas as esferas da sociedade. Segundo lugar, a gente precisa que a sociedade civil entenda que isso é um problema civilizatório. Não é uma questão particular, não é uma questão de casal, não é uma questão entre duas pessoas. É um problema da nossa sociedade. Se a nossa sociedade permitir que os crimes, que a violência doméstica, que a violência contra a mulher continue acontecendo, nós vamos ter crianças formadas que chegam à vida adulta e continuam perpetuando esse ciclo de violência. Então, a nossa sociedade civil precisa entender que isso é um problema que a atinge fortemente e precisa saber que ela precisa atuar. Ela precisa denunciar, ela precisa proteger, ela precisa cuidar dentro de casa. E, obviamente, a gente não pode afastar a responsabilidade do sistema de justiça. Esse sistema tem que ser estruturado, esses processos precisam ser céleres, precisam ser rápidos, porque a punição tardia, ela não tem o efeito desejado. A gente precisa do acolhimento dessas vítimas, a gente precisa ser capaz de dar esse atendimento multidisciplinar, punir o agressor, mas ao mesmo tempo fazer com que o agressor entenda qual foi a sua conduta para que ele não repita aquele ciclo de violência com outra vítima. Então, não adianta você simplesmente punir e permitir que isso seja, que esse ciclo de violência seja perpetuado. Então, a gente tem eu acho que são três grandes eixos de atuação aí. A sociedade civil, o sistema de justiça, com a fiscalização, a punição, a educação e a mudança cultural que a gente precisa fazer em todos os níveis para que isso não se perpetue e que a gente possa, em um tempo mais célere do que a gente gostaria, ver esses números diminuindo.
Doutora, muito bom poder te ouvir, falar desse assunto tão importante. Quando a gente fala sobre isso, a gente está ajudando a mudar essa cultura da violência, também a fortalecer essas mulheres que passam pelo ciclo da violência, fortalecer a rede de apoio também, que é tão importante para que ela consiga se libertar disso. Então, a gente espera que, de passo em passo, a gente vai evoluindo, vai diminuindo esses índices tão tristes de violência contra a mulher aqui no Brasil. Obrigada, viu, doutora? Sei que você tem muito trabalho pela frente aí, então ótima tarde para você e bom trabalho. Obrigada, boa tarde. E eu que agradeço vocês colocarem esse assunto num programa de rede nacional, porque é isso que a gente precisa, falar desse assunto sem cansar, até que um dia a gente consiga ver o retrocesso desses números. É isso. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde para você.